de viver na verdade da palavra. Por onde a gente vai caminhando, a gente vai derramando, não é? Isso é maravilhoso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais. Me rendo, Pai, diante dos seus pés, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério sobre a nossa vida, nos revelando a palavra em espírito e em verdade, falando de maneira individual com cada um de nós, nos dando posicionamento de vida, abrindo os nossos olhos espirituais. Pai, nós desejamos ter um coração humilde. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, Pai. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor e peço que, de maneira individual e assertiva, o Senhor fale com todas nós, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido, toda mente incrédula. Em nome de Jesus, eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus. Declaro que o Senhor é santo, santo, santo. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é santo. Porque o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por já estar junto de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, pelo despertar dessa manhã. Pedimos que o Senhor nos conduza em tudo que nós precisarmos fazer nesse dia. E declaramos que toda honra e toda glória sempre é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, Zete. Bom dia, Esther. Bom dia, Patrícia. O estudo de 2 Coríntios, no capítulo 1 hoje, ele começa com uma saudação. Mas essa parte, né, essa segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo para defender o seu ministério. Não só isso, mas fortalecer a comunhão com os cristãos de Corinto, naquela cidade. Eles estavam sendo influenciados por falsos mestres. Então Paulo escreveu a carta a eles. E ele começa essa carta com palavras de consolo, reforçando ali com eles o poder de Deus em meio ao sofrimento. Quando diz assim, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo essa carta à igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui, Paulo reafirma sua autoridade como apóstolo pela vontade de Deus. É assim que ele inicia já essa carta de 2 Coríntios. Não por escolha própria, mas sim pela vontade de Deus. E ele inclui aqui no início Timóteo, mostrando a parceria e o discipulado deles, caminhando juntos em favor do reino. Então ele se dirige à igreja e aos santos em toda a região, mostrando que a mensagem transcende Corinto. Ela passa além da cidade de Corinto. Versículo 3 diz assim: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos,
é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Então aqui, nessa parte, Paulo traz sobre o Senhor nosso Deus, nosso Pai, que Ele é Deus de toda consolação. É isso que Ele fala para nós. Quando Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E Ele reforça que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então vejam que a palavra diz que só Deus nos dá o conforto. Só Ele pode nos consolar de todas as nossas aflições, de todas as nossas tribulações. Só o Senhor nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pode nos trazer esse consolo diante de qualquer angústia, diante de qualquer medo. Entende? Só o Senhor. Por isso nós precisamos buscar o consolo nele, somente nele. Paulo explica que Deus é descrito como o Pai das misericórdias. Sim, Ele é. E Deus de toda a consolação da nossa vida. Diante a dor de uma perda, diante a dor de uma dificuldade financeira, diante a dor de uma traição, de uma separação, o que for. Somente em Deus nós encontramos a verdadeira consolação. O sofrimento, ele não é inútil. Ele sempre tem um propósito, nos capacitar a consolar os outros. Veja que quando você precisa consolar alguém que você já passou por aquela situação, então você tem autoridade, em nome de Jesus, para falar daquele assunto com a pessoa, porque você já passou. Então, da mesma forma que o Senhor te tirou daquele lugar, daquela tribulação, você pode, com autoridade, levar a palavra a outra pessoa e crer poderosamente naquilo que você está falando. Porque se o Senhor fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de todos os outros. Amém? O consolo de Deus nos transforma em canal de consolo para os outros. Diante de todas as nossas tribulações, sempre o Senhor está nos fortalecendo para que a gente levante outros, para que a gente leve a palavra a outros. E não se prenda a coisas grandes sem valor. Muitas vezes, os seus olhos podem ver algo grande, mas que já não tem mais o mesmo valor. Entende? Deus, Ele fala com você, Ele fala com você no seu secreto. Muito, muito, muito. Por isso nós temos que ter um momento com o Senhor. Mas Deus não precisa de palácios para falar com você. Ele pode falar com você em um campo, Ele pode falar com você na sua casa, enquanto você faz as suas tarefas, Ele pode falar com você enquanto você está sentado na calçada, em uma igreja pequena. Ele pode falar com você em todos os lugares. Amém? Nós, precisamos entender que o nosso sofrimento, os sofrimentos que nós passamos por toda a jornada da nossa vida, eles são instrumentos de edificação na vida do próximo. Amém? Sempre. Sempre. Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo, do versículo 5 ao 7, ele trouxe sobre compartilhando sofrimentos e consolações. É isso que Paulo trouxe. Quando ele diz assim,
Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Então ele diz: se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. E se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Os sofrimentos dos cristãos, eles são identificados com os sofrimentos de Cristo. Porque o Senhor Jesus passou por tudo que nós passamos. E o Senhor Jesus passou por isso para que nós aprendêssemos com Ele. Para que a gente entenda que Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por cada um de nós diante de Deus, nosso Pai. Então, se nós choramos, Jesus entende o nosso sofrimento, porque Ele passou por isso. Se nós estamos em um momento de angústia, um momento de aflição, o Senhor Jesus sabe também o que é passar por uma aflição, porque Ele também passou. Mas Jesus nos ensinou a buscar o Pai em oração. Jesus ia para o monte orar. Jesus saía da presença de todos e ia viver um tempo sozinho com o Pai, em comunhão com Ele, orando, buscando forças com o Pai. Jesus nos ensinou isso. Então aqui Paulo reconhece que os líderes passam por dificuldades, mas eles passam por dificuldades para o bem espiritual do povo. Por isso um líder precisa passar por dificuldade. Então veja que você que está aqui comigo nesse ministério, na presença do Senhor desde o começo, você já não é mais a mesma pessoa. Você já fala mais de Deus para os outros. Você já leva mais do amor do Senhor para as pessoas. Os seus olhos espirituais são diferentes. Você tem mais amor pelos outros. E isso é maravilhoso. Então, passar as dificuldades que você passou, hoje no posicionamento em que você está, você contribui para o bem espiritual do próximo. É isso que Paulo diz aqui. A nossa vida cristã, ela inclui sofrimento, sim, aflições, dias de angústias, mas nós precisamos buscar rapidamente a presença do Senhor, porque Deus transforma todas as nossas dores em propósito, sempre, sempre. Nenhuma dor que nós passamos é sem propósito. O nosso Pai sempre tem um propósito para todas as situações na nossa vida. E Ele recolhe cada lágrima que escorre do seu rosto. Cada lágrima que sai dos seus olhos tem um propósito na presença do Senhor. E existe um poder muito grande em compartilhar as dores e as consolações, criando comunidade e esperança. Quando nós compartilhamos das nossas dores e da maneira que nós somos consolados por Deus, nós criamos esperança no outro e vivemos um momento de comunidade, de comunhão. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 8 diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim, Deus responderá a muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dá. Aqui, Paulo fala sobre a tribulação da Ásia. Paulo foi tão provado que pensou que iria morrer. É isso que ele diz aqui. Ele achou que ele ia morrer. Tantas foram as tribulações, tantos foram os sofrimentos que eles podiam suportar.
Isso levou ele a confiar não em si mesmo, e isso nos ensina. E nós aprendemos com isso. Paulo nos ensina a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. Em Deus que ressuscita os mortos, como está escrito no versículo 9. Entenda que Deus permite situações extremas para nos ensinar a confiar totalmente nele. Confiar mesmo. Não é confiar, dizer, Senhor, eu confio em ti. E aí, dali 30 minutos, você já está lá fazendo as coisas pela força do seu braço, tomando decisões sem esperar que o Senhor haja. Entende? É confiar mesmo. Confiar totalmente nele. Descansar. O Senhor trabalha enquanto você descansa. O Senhor trabalha enquanto você dorme, enquanto você repousa. O Senhor está movimentando todas as coisas a seu favor. Nós só precisamos ser obedientes. Nós só precisamos colocar o Senhor Deus em todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos colocar Ele nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nos nossos medos, em todos os momentos. Entregar a Ele tudo. Pai, essa ansiedade que eu estou sentindo não é minha, então tira de mim. Eu entrego ao Senhor e me encho do teu amor. Eu não quero mais ser orgulhoso, eu não quero mais carregar ira, eu não quero mais ser egoísta, eu não aceito mais sentir egoísmo, eu não quero mais isso. Confessa ao Senhor aquilo que te incomoda, aquilo que te rouba as suas energias, confessa ao Pai. Tudo aquilo que rouba a sua energia, confessa ao Senhor. Declara que você não quer mais. Deixa Deus agir na sua vida. Precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Confiar em Deus que ressuscita os mortos, nos dá esperança até nas piores crises. Essa é uma verdade do Evangelho, que nós precisamos tomar posse e viver sobre ela, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 12. É disso que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Então aqui Paulo declara que viveu com simplicidade e sinceridade diante de Deus, sem malícia. É isso que ele traz aqui para nós. Ele nos ensina que um verdadeiro ministério se sustenta em integridade de consciência, uma consciência limpa, uma consciência tranquila, uma consciência e um coração em paz, tendo a certeza que nós fizemos tudo aquilo que nós poderíamos ter feito em serviço do reino, na vida de outra pessoa. Nós precisamos viver com transparência e graça. É isso que Paulo fala aqui, para que a nossa vida seja o nosso argumento, para que a nossa vida seja firmada na presença do Pai e totalmente guiada por Ele. O versículo 15 diz assim: Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso?
Será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, pois é o próprio Deus que nos dá a vida, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Então aqui, do versículo 15 até o versículo 24, Paulo dá explicação sobre mudanças de planos. Paulo explica por que mudou a sua viagem a Corinto, garantindo que não foi por leviandade, não, mas por responsabilidade espiritual. Ele fala sobre essa responsabilidade espiritual no versículo 17 e 18, quando ele diz: será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses? E por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês foi um sim e um não ao mesmo tempo. Então aqui, Paulo traz para nós a seguinte explicação: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Nós caminhamos com Jesus. Nós caminhamos com o nosso Senhor Jesus. E assim nós desejamos estar todos os dias na presença dele. Então todas as promessas de Deus são confirmadas em Cristo. É isso que Paulo trata aqui. É isso que ele nos traz. Paulo reafirma que Deus é fiel e não muda. Deus é fiel. E o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será para todo sempre. Deus não muda. Ainda que os seus planos humanos mudem, Deus não muda. Deus é o mesmo. Paulo traz para nós como ensino aqui que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Deus é Deus. Ele faz tudo de acordo com a nossa necessidade, com a necessidade do povo, com a necessidade local, sempre visando o crescimento espiritual de todos, seja de uma comunidade, de uma igreja, de uma família. Os planos de Deus sempre acontecem para que todos, junto com Cristo, se fortaleçam em fé, sejam fiéis a Ele, tenham fidelidade na presença do Pai. Mudanças de rota fazem parte da nossa vida. Sim, fazem parte da nossa vida. Mas os nossos motivos devem ser sempre retos diante de Deus. Toda nossa mudança de rota deve ser, ainda que por maior que seja essa mudança, o Senhor Deus precisa estar junto de nós. Nós precisamos sempre levar o Senhor junto de nós. Olhar para todos os lados, para todas as direções e nunca desejar caminharmos sozinhos. Não, porque nós não estamos aqui para caminhar sozinhos. Sozinhos nós temos uma vida de destruição, porque nós não podemos enxergar o nosso caminho se o Espírito Santo de Deus não nos conduzir. Então nós precisamos sempre pedir que o Senhor nos conduza, mesmo que a gente faça mudança nos planos, que a rota da nossa vida seja alterada por algum motivo.
Então, o que nós aprendemos aqui? Como lições espirituais profundas para nós. Deus é o Deus de toda consolação, e isso nos basta. Isso nos basta. Entenda que naquele dia que você está com a mente acelerada, que você está com a sensação que as suas energias estão acabando, que alguma coisa está te irritando, que alguma coisa está te incomodando, é só o Senhor que pode te ajudar. Não adianta você buscar isso em pessoas. As pessoas não vão te encher do que você precisa. Você precisa da presença do Senhor. Então, em tempos de dor, busque consolo no Senhor e se dispõe a consolar os outros. Então, você busca consolo em Deus. Você fala: meu Deus, eu me derramo no Senhor agora. Isso que eu estou sentindo não é meu, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito. Eu preciso ser cheia do Senhor. Eu preciso ser cheia do amor de Cristo nessa hora. Eu não aceito isso que eu estou passando. Eu rejeito. Eu sei que esse turbilhão da minha mente, ele não é do Senhor e eu não aceito. Eu peço que o Senhor coloque o sangue de Cristo na minha mente. Em nome de Jesus. Troca a sua armadura. Revista-se das armaduras quantas vezes precisar. Mas entendam, em nome de Jesus, que o único consolo da nossa vida é no Pai. Em nome de Jesus. Então nós nos dirigimos a Jesus, Senhor Jesus. Em seu nome, Jesus, intercede pela minha vida agora até o meu Pai. O Senhor é o meu advogado. O Senhor está à direita do Pai. E eu preciso que o Pai cuide de mim nessa hora. Vem, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus, me tira dessa vibração que eu não estou gostando. Isso não provém do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais ser assim, egoísta. Eu não quero mais ser orgulhosa. Eu não quero mais me achar superior a outros. Entende? Declara o que você não quer, para que o Espírito Santo consiga entrar e agir na sua vida. Amém? Todo sofrimento nos conecta com o Senhor Jesus. Todos, todos. Então não fuja da dor. Transforme a sua dor num ministério. Transforme a sua dor em um ministério. Fale de Jesus às pessoas. Confiar em Deus é essencial para a nossa vida. Confiar em Deus é tudo que nós precisamos. É tudo que a gente mais precisa. Confiar no Senhor. É verdade que vai ter dias que você vai pensar assim: eu tô tão perdida que eu não consigo orar, eu não tenho força para orar, eu tô me sentindo fraca. Ei, quando nós estamos fracas é quando o Senhor nos faz forte. E nem que for para você se ajoelhar no chão e só dizer: Jesus, 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 Jesus. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Clame. O Espírito Santo de Deus é responsável por pegar todo o seu gemido, todo o seu clamor. É o Espírito Santo que transforma os seus gemidos inexprimíveis em oração. A oração certa, aquela oração que você está gerando, mas não sabe pronunciar, mas você está gerando, entende? Então, se você está gerando, mesmo que você não esteja orando, mas você está só clamando, o Espírito Santo pega essa oração e leva aos céus. Entende? Então, nós precisamos, só o Senhor pode fazer essa transformação. Façam isso. Pensamentos acelerados não nos deixam alinhados com o Senhor. Entendam que a verdade é uma só. Se nós não paramos de acordo com a vontade do Senhor, se nós não paramos para ter o nosso tempo com o Senhor,
tendo a consciência que nós precisamos fazer isso, o parar de Deus dói mais. Porque quando Deus nos para, aí dói mais. Então busquem o Senhor, porque vocês têm consciência que precisa buscar. Então, se você está nesse nível que a sua cabeça está tão acelerada que você não tem paciência para parar para orar, pare logo. Pare agora. Agora. Mude. Faça com que o seu espírito domine o seu corpo e não a sua alma. Você já parou para pensar que quando você levanta, você já levanta pegando o celular para ver se tem mensagem, para olhar as redes sociais? Não dá descanso para sua mente? Nós precisamos reorganizar algumas coisas. Há momentos em que algumas coisas precisam ser reorganizadas na nossa vida e algumas prioridades precisam ter o seu lugar certo. Então, para quem trabalha com o celular, precisa de um limite para não adoecer a alma. Entende? Colocar um limite. O mesmo celular seu pessoal é o celular do seu trabalho? Então se limite. Até o horário X é o seu trabalho, depois daquele horário é só amanhã. Porque senão você começa a adoecer, porque você não consegue viver o tempo bom do seu descanso. E aí, por não viver o tempo bom do seu descanso, você começa a alimentar um sentimento de raiva de você mesmo. Porque você não está respeitando que você precisa descansar. Que você precisa de um tempo com o Senhor. E aí você começa a sentir raiva de você porque você não está tendo tempo como você gostaria para orar, para se prostrar, porque o seu trabalho está te consumindo. Entendam que as coisas desse mundo são desse mundo. Fica aqui. A única coisa que nós levamos na hora que o Senhor nos chamar é aquilo que nós geramos no Espírito. É a fé, é o amor, a perseverança, a constância na presença do Senhor nos mantém posicionados, fortes, fortalecidos. Amém? Em nome de Jesus. Então não fujam da dor. Aprendam a lidar com ela na presença do Senhor. E confiem em Deus. É essencial confiar no Pai. Então, quando tudo parecer perdido, lembre-se, Ele ressuscita os mortos. Então, Ele pode. Em nome de Jesus, o poder de Deus age em cura, em libertação, em levante. Entendam isso. Tomem posse dessa palavra. As coisas não estão perdidas. Nós só precisamos nos lembrar que confiar em Deus é a maior essência da nossa vida. É o maior posicionamento nosso. Confiar que Ele está cuidando de todas as coisas para nós. E que é no tempo dele, não é no nosso. E que a nossa boca precisa ser usada para abençoar mais do que amaldiçoar. E que nós não somos Deus para julgar as pessoas que estão em erro. Não, nós devemos amar o pecador, não o pecado dele. Há uma grande diferença. Amar o pecador, não o pecado. A integridade da tua vida, da minha vida, é o nosso selo como servos de Deus. É o selo que nós carregamos quando nós somos íntegros, quando nós vivemos em verdade na presença do Senhor, com o nosso coração limpo, quebrantado. Então viva de forma que a sua consciência seja limpa diante de Deus e também diante dos homens. Viva de forma que a sua consciência seja limpa diante do Senhor e diante dos homens. É isso, minha irmã.
volta para o Senhor. Se a empresa sua trabalha até 5 horas da tarde, é só até 5 horas. O celular pode gritar de mensagem, você não vai ver. Só no próximo dia. Sabe por quê? Porque isso esgota. E se nós servirmos demais as coisas do mundo visando o dinheiro, nós estamos servindo a Mamon, que é o demônio do dinheiro. Nós precisamos confiar que mesmo depois daquele horário, o horário é até às 18, todos que chegaram depois das 18, todos é o Senhor que envia. Pensa assim, todos é o Senhor Deus que envia. E se é o Senhor que envia porque você ora para que Deus te envie os clientes, o que é teu é teu. No dia seguinte você vai atender. Se permita descansar. Se permita, no tempo que não é o comércio, não se envolver com o comércio. É o seu tempo de sentar no sofá, de repente dar uma volta no quarteirão. Entende? Se desligar, voltar para o Senhor. Ouvir um louvor, sem se preocupar de estar ouvindo louvor e respondendo pessoas. Não façam isso. O demônio se alegra com isso. Porque ele está vendo que ele está conseguindo te tirar da presença, para que você se preocupe mais com a parte das finanças do que com o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Precisamos ser fiéis ao Pai. A fidelidade de Deus é imutável para nós, então nós também precisamos ser fiéis ao Pai. Mesmo quando tudo muda, as promessas dele permanecem fiéis sobre a nossa vida. Entende? Nós podemos dar a volta que for. As promessas de Deus são fiéis a nós. As promessas do Pai, que está aqui, ó, são promessas dele na nossa vida. Ele não é homem para que minta. Então tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Entendam isso. Por isso nós também devemos ser fiéis a Deus em todos os nossos momentos, tá bom? Então, na dor, ao invés de murmurar, procure entender o que Deus está ensinando. Entende? Diante da dor, não murmure. Procure entender o que Deus quer te ensinar naquela dor. Procure entender. No ministério, lembre-se que líderes são moldados na fornalha da aflição. Líderes são forjados, né, moldados ali na fornalha da aflição, mas a liderança precisa querer passar por esse processo, porque muitos ficam só passando pelo processo e não querem sair. Aí é uma liderança corrompida. Então nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê discernimento espiritual para isso. Amém? Em nome de Jesus. Na vida cristã, nós devemos ser exemplo de vida íntegra e de fé nas promessas de Deus. É tão bom. É tão bom quando as pessoas não têm o que falar de você. Porque hoje a sua vida está firmada em Cristo. Lá atrás, o que importa o que eu fui lá atrás? O que importa os meus erros? O que importa todos os pecados que eu cometi? Se quando eu resolvi descer nas águas do batismo, eu sei que todos os meus pecados lá de trás ficaram nas águas e foram levadas no mar do esquecimento. Entende? Então, quando nós nos apresentamos diante das pessoas de maneira íntegra, esse é o nosso exemplo. Hoje, se nós erramos hoje, então hoje nós nos arrependemos do nosso pecado. Mas todas aquelas coisas feias que nós fizemos lá atrás, já foi perdoada pelo Senhor. Por que é que você pega um chicote e fica se batendo? Por que você deixa Satanás fazer isso com você? Não deixa não. Manda ele calar a boca. Você tem autoridade. Se você está andando com Cristo em verdade, vivendo longe do pecado, buscando viver em santidade, você tem essa autoridade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, não fugir.
Resista a ele. Sai daqui, Satanás. Cala a tua boca. Em nome de Jesus, eu não vou ouvir você falar. Eu não permito, eu rejeito ouvir a sua voz. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Entende? Então se posicione diante das pessoas e diante de Deus de maneira íntegra, com o coração limpo, sabendo que nós somos falhos sim e que nós somos pecadores. A diferença é que quando nós erramos, o Espírito Santo rapidamente fala: ei, olha isso aí que você está fazendo, está errado. E aí você pede perdão. Entende? E o momento mais lindo de tudo isso, vou falar por experiência minha, tá bom? É quando alguém vem te trazer alguma coisa e aí você fala: não quero ouvir. Tá bom? É fofoca? Não quero escutar. A não ser que seja para me exortar ou para me pedir ajuda, para que eu interceda, para que eu ajude, para que eu vá lá e ajude aquela pessoa em oração. Senão eu não quero saber. É isso. Esse é o posicionamento que nós temos que ter. Nós precisamos cuidar da nossa vida com o Senhor, para que, estando íntegros e limpos, nós possamos ajudar os outros. Não é assim que fala? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, cuida de você na presença de Deus, se encha do amor de Jesus, traga a presença do Pai em você, para que você, se amando, você derrame esse amor de Cristo em outras pessoas. Em nome de Jesus. E na comunidade, use o seu testemunho sempre para fortalecer todo aquele que está fraco. Todo aquele que está fraco. Então, se uma esposa vem falar para mim que o esposo dela não é cristão e que isso traz desânimo para ela, eu tenho o meu exemplo. Eu fui perseverante. Eu não desisti. Eu chorei muito. Eu achava que um dia eu não ia mais ter lágrimas de tanto que eu chorava. Eu esperei 10 anos para que meu esposo pelo menos orasse uma vez comigo, a primeira vez comigo. 10 anos. Por 10 anos eu tinha vontade de orar com ele, mas a gente não orava junto. E eu não desisti. Eu nunca desisti. Entende? Então, se aquela mulher, ela passa por essa aflição, pelo meu testemunho, eu tenho autoridade na presença do Senhor de dizer para ela: não desiste, não para. Não para, o Senhor ouve a tua oração, o Senhor ouve o teu secreto. Não para, não desiste, a tua santidade santifica Ele. Entende? Se alguém vem falar sobre dificuldade financeira, tenho autoridade. Por quê? Porque já passei por dificuldade financeira e muito grande. Então, o nosso testemunho na nossa comunidade, ele tem que fortalecer quem está fraco. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. E a nossa fé? Nós precisamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Deus que renova os nossos sonhos, que fortalece os fracos e consola todos os que estão abatidos. Esse é o nosso Deus. Essa é a fé que nós temos que ter. A fé que confia que o Senhor pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus nos dá todas as bênçãos. Ele não fala, a palavra de Deus não fala que Deus dá algumas, ou 3 ou 4, não. Nós temos direito a todas as bênçãos. Então, se nós temos direito a todas as bênçãos, por que nós não vamos buscar isso? Então, nós devemos buscar por essas bênçãos na presença do Senhor. Nós devemos desejar viver essas bênçãos. Mas entenda que para que essas bênçãos cheguem até nós, nós precisamos romper Satanás e seus demônios da nossa vida. Nós estamos aqui. Aqui é onde ficam os principados, potestades e hostes do mal. E aqui é o céu do Senhor. Então nós precisamos romper para acessar. E o que é o romper? Viver em posicionamento. Viver em santidade. Dar mais
importância a Deus do que qualquer outra coisa. Não tirar o trono de Deus e colocar outras coisas. Não façam isso. Não coloquem nada no lugar de Deus. Não tirem o Senhor do lugar dele. Não façam isso. Resistam a Satanás e seus demônios. E não se culpem pelas coisas do seu passado, porque o seu passado já foi perdoado. Então não faça isso com você. Entenda que os demônios, eles são tão imundos que, não tendo do que te acusar agora, porque a sua vida agora é certa, ele vai ficar te lembrando do que você fez lá atrás. Então não aceita isso, não. Rejeita, repreende, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na sua presença. Eu desejo, em nome de Jesus, que você seja cheio do amor de Deus, da presença do Espírito Santo. Que a graça do Pai seja a sua maior fortaleza. Porque se for para construir fortalezas, que sejam fortalezas da graça, fortalezas de fé, fortalezas de integridade na sua vida. Em nome de Jesus. Para que você se firme, para que você caminhe em espírito e em verdade todos os dias. Para que você olhe aquele que está mais fraco que você e que você sinta amor em ajudar, em instruir essa pessoa e não julgar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa que Ele nos trouxe. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, por toda a revelação, meu Deus, porque o Senhor vem e nos trata de forma individual. O Senhor vem e fala de maneira íntima no coração de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, unge a nossa cabeça com óleo, até transbordar. Que os nossos caminhos sejam alinhados com os planos do Senhor. Que a nossa boca seja usada para abençoar, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, guie os nossos pensamentos. Declaramos que só o Senhor tem o governo da nossa vida. Declaramos que só o Senhor tem o governo dos nossos pensamentos. Pai, coloca sobre nós agora uma nova armadura de Efésios 6. Coloca, Senhor, sobre nós uma armadura envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo. Um novo capacete da salvação que blinda todos os nossos pensamentos. Uma nova couraça da justiça que blinda o nosso coração e os nossos sentimentos, Pai. Que essa couraça cubra toda a dimensão dos nossos braços e mãos. Ajuste em nós, Senhor, o cinturão da verdade, para que a nossa vida seja firmada na verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nossos pés as botas do Evangelho da paz, para que onde caminharmos, Senhor, a Sua palavra seja derramada. Que fique marca, Senhor, nos ambientes da Tua palavra, em nome de Jesus. Em uma das nossas mãos, Senhor, o escudo da fé, que nos blinda e nos protege contra todo o dardo inflamado do inimigo. E na outra, Pai, em nome de Jesus, a espada do Espírito, que alinha, Senhor, a nossa palavra na verdade do Espírito Santo do Senhor. Que a nossa boca abençoe. Que da nossa boca, Senhor, saia palavras do Teu Evangelho, a verdade do Teu Evangelho, Pai, a nos blindar, a nos proteger, em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, Pai, para que o nosso corpo seja cheio de luz, Senhor.
Pai, nessa hora nós declaramos que todo orgulho da nossa vida caia por terra em nome de Jesus. Repete para o Senhor: Pai, eu não quero ser orgulhosa. Pai, eu não quero mais ser orgulhosa. Tira todo orgulho de mim em nome de Jesus. Arranca, Pai, eu não quero mais ter essa vida de orgulho em nome de Jesus. Senhor, eu quero ter um coração humilde. Fala para Deus isso. Eu quero ter um coração humilde, meu Pai, um coração quebrantado. Eu não quero ser egoísta. Eu não quero mais ser egoísta. Eu quero ter humildade. Eu quero ser uma pessoa humilde, compartilhar tudo que vem do Senhor, meu Pai. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Ó Deus, enche-nos do teu amor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Enche-nos até transbordar. Coloca, Pai, sobre nós o teu amor, a tua paz. A paz que excede todo entendimento, que faz com que a nossa mente se acalme, que a nossa alma se aquete, que o nosso espírito se eleve, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de todos que estão aqui nessa manhã. Eu louvo ao Senhor pelo coração, por cada coração, Pai, que está aqui queimando de viver mais na tua presença, de te buscar mais, Senhor. Oh, meu Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida de todos e peço que o Senhor envie os seus anjos na casa de todos que estão aqui agora. Que os seus anjos, Pai, vão entrando e vão passando a vassoura de fogo, purificando todo o ambiente, levando para fora tudo que não é do Senhor. Que a luz do Senhor vai sendo colocada nessa casa e toda a treva vai se dissipando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço agora. Espírito Santo de Deus, vem e toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Consagramos ao Senhor a nossa família, as nossas finanças, a nossa vida e declaramos que tudo é do Senhor e que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma a nossa vida em Suas mãos. Nós não podemos nada se o Senhor não estiver junto de nós. Se o Senhor não for o motivo da nossa alegria, é melhor que a gente não viva. Porque o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é a nossa maior força. O Senhor é tudo que nós mais precisamos, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos isso. E desejamos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos. Pai, da nossa boca sairá bênçãos, bênçãos, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos para glorificar e exaltar o Seu nome e declarar o quanto Te amamos. Toda honra e toda glória sempre é do Senhor, nunca é nossa. Pai, esteja junto de nós nesse dia. E em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tanta verdade revelada a nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos a Sua bênção para esse dia. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que o seu dia seja abençoado. Em nome de Jesus. Na presença do Pai, sempre, sempre, sempre. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos juntos de novo, mais uma vez, às 7 horas, para receber do Senhor toda a palavra e toda a verdade que Ele tem para derramar para nós como posicionamento de vida, em nome de Jesus. Amém? Se permita continuar por mais um momento, se você pode, na presença do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.